Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a Jussiane de Melo Gomes e eu estou aqui para gravar mais um vídeo do nosso estágio híbrido de extensão de gestão educacional, juntamente com a minha colega Daniele Caroline Arnold. Nós somos alunas da Uninter, do Polo de Barracão, e cursamos licenciatura em Geografia. E a gente está fazendo esses vídeos, do nosso estágio híbrido de extensão, com o tema de gestão educacional, com o tema gestão educacional e as teorias de aprendizagem. E hoje eu vou estar falando um pouquinho sobre a pedagogia e psicologia, ciências que se completam, sobre as teorias de aprendizagem, vamos descrever como se deu o encanto entre a pedagogia e a psicologia no caminhar da história, por ser a pedagogia uma área voltada a como ensinar e como aprender. É fundamentalmente na psicologia que ela encontra teorias que possibilitam a compreensão dos fenômenos educativos no ambiente escolar, E para que isso ocorra, entendemos aqui por fenômenos educativos a diversidades e as variáveis de natureza educacional e psicológica que estão presentes nos processos educacionais, Então, a gente vai ver sobre isso como uma está relacionada com a outra, E a gente vai estar falando, então, sobre da paideia à pedagogia, um caminhar histórico. Os primeiros indícios históricos da pedagogia datam aproximadamente no século XVII, quando o tcheco Comênio, 1592 e 1670, afirmou que era necessário ensinar tudo a todos, pois, a seu ver, tanto a criança quanto o jovem mereciam cuidados especiais para a efetivação de uma aprendizagem mais produtiva e deleitosa. Entretanto, não podemos esquecer que desde a Grécia Antiga, juntamente com os estudos e as teorizações sobre a filosofia, já se encontravam indícios de que viria a ser a pedagogia. Afinal, do ponto de vista da educação, a Grécia dos períodos clássicos e helenístico foi o núcleo constitutivo da tradição ocidental, ou pelo menos de alguns dos elementos que a caracterizam. Isso porque, segundo Gautier, 2013, página 103, ao manter contato com muitos outros povos, culturas e tradições, os gregos tiveram como consequência o estímulo e a reflexão sobre sua própria tradição e, por isso, sobre a sua visão da verdade, da justiça, da beleza, de governar a cidade e da educação da juventude. A figura do pedagogo nesse período já era, portanto, a de um acompanhante da criança, de alguém que controlava e estimulava suas experiências. Camby, 1999. Era a figura que promovia transformações e que enfatizava no mundo mediterrâneo as experiências dos mestres de verdade, diretores da vida espiritual e mestre de almas. Basta lembrar de Sócrates. Assim, os pedagogos eram protagonistas de formação juvenil, o qual se enriquecia com as experiências dos profetas hebraicos, os educadores do povo e a voz educativa de Deus. Nas palavras de Camby, 1999, página 49. O mundo antigo colocará como centro essa figura de educador, espiritualista e democraticamente ativa na vida do indivíduo, reconhecendo-lhe qualidades e objetivos que vão além daqueles que são típicos do mestre docente. Aspectos que depois, mas já a partir de Platão, serão próprios também dos pedagogos, dos filósofos educadores ou dos pensadores da educação
que devem iluminar ao fim e ao processar de educar. Ao fim, os processos de educar. É também nessa época que surge o conceito de paideia, relativo à formação do homem por meio do contato orgânico com a cultura, organizada em curso de estudo, com o centro dedicado à Stadia Humanitatis, que amadurece por intermédio da reflexão estética e filosófica e encontrada na pedagogia, na teorização da educação subtraída à influência única do costume, seu próprio guia. Cambi, 1999, página 49. Ou, como descreve Gautier, 2013, página 103. Como primeiros professores, os sofistas exercem um novo ofício, que não se compara a nenhum outro nos seios das sociedades tradicionais, o de docente. Ofício dos sofistas, ao contrário, por exemplo, dos artesãos, não prepara para nenhum outro ofício preciso. Como se sabe, o artesão, como o ferreiro, aprende o seu trabalho por imitações e repetições, em contato com outros artesãos, que por sua vez também o aprendera de outro mestre e assim por diante. Esses ofícios, de certa forma, fazem parte da tradição. Ao contrário, o ofício de sofista, em vez de mostrar aos outros um ofício aprendizado por imitação e repetição, ele consiste, de preferência, em ajudar o outro a aprender a pensar. Ora, pensar é uma atividade que não se aplica a uma única ocupação, mas a todos os problemas da vida. Grandes viajantes, os sofistas encontraram matéria de reflexão em tudo que estava à sua volta. Questionaram a tradição, interrogaram os fundamentos da verdade, da justiça, da beleza, da política e da educação. Eles refletiram no que poderiam ser um homem instruído, isto é, aquele que tivesse atingido o máximo de plenitude. Paideia. Cabe destacarmos que, apesar de o ofício ter sido criado pelos gregos, eles em nenhum momento refletiram sistematicamente sobre o ensino, sobre as maneiras de organizar e transmitir os conhecimentos. Consequentemente, não deixaram nenhum tratado de pedagogia. Entretanto, ao ler a República de Platão, por exemplo, corre-se o risco de dizer que essa obra seria um tratado pedagógico. Contudo, os estudos sobre tal escrito mostram que ele é um tratado sobre a educação em geral e não sobre pedagogia. Gautier, 2013. Apesar da ausência dos tratados e registros de que de fato definem a pedagogia, concordamos com Cambi, 1999, quando ele enfatiza que não se pode esquecer que tais aspectos da educação antiga conferiam vida aos modelos que permeavam toda a formação do homem antigo. Segundo o autor citado, esses aspectos alimentavam e alimentam a história da pedagogia e da educação, que foi sendo construída com a contribuição de muitos modelos teóricos, com base em diversas experiências práticas, escolares, sobretudo, e de diversas atitudes formativos educativas, desde a concepção sofista, passando pela socrática, aristotélica, até chegar às escolas helenistísticas. Em Sócrates, por exemplo, observa-se uma prática voltada ao pensar em si próprio, por intermédio de ensinos ministrados aos jovens em praças públicas, e nesse sentido sua máxima conhece-te a ti mesmo podia ser considerado uma espécie de provocação para que cada pessoa fosse capaz de descobrir por si mesma a sua própria ignorância e talvez a sua capacidade de superá-la, como retrata
Carpigiani, 2000, página 14. Ao pensar juntamente com os jovens, Sócrates promovia o desenvolvimento da subjetividade e da crítica, separando o sistema moral da religiosidade e enfatizando a conduta moral ancorada na consciência responsável. Ele entendia que, se fosse possível ensinar o homem a ver clara e inteligentemente a causa e o resultado de seus atos, talvez isso bastasse para que ele trilhasse um caminho bom. E surgiu assim um novo olhar para o sujeito, para o homem, pois em direção a si mesmo, a psicologia socrática está ligada à introspecção e à ética que fundamentam o comportamento humano, tornando-o conhecido e passível de revisão. Carpigiani, 2000, página 16. Em outras palavras, surge com Sócrates uma nova maneira de pensar, que revolve a forma e o significado da busca do conhecimento. Embora não tenha desprezado os métodos de entendimento daqueles que o precederam, ele exercitou a interlocutoridade numa direção nova, colocando o homem como objeto realmente digno de compreensão e de estudo. Para esse filósofo, não existiria filosofia enquanto o ser humano não se voltasse reflexivamente para si mesmo. Carpigiani, 2000, página 13. Segundo Galos, Cornélio e Danolenus, 2003, página 16, Sócrates conversava com as pessoas e frequentemente fazia pergunta. Levado os seus interlocutores a ver os pontos fracos de suas próprias reflexões, com base nisso, permitia que a outra pessoa chegasse às suas próprias conclusões. Podemos afirmar que essa técnica remete aos consultórios de psicologia clínica, em que muitos psicólogos e psicoterapeutas utilizam um método semelhante ao Sócrates, ao levar as pessoas a pensarem e refletirem sobre sua vida e suas ações cotidianas. Cabe ainda destacarmos que na antiguidade, de acordo com Cambi, em 1999, a paideia era um dos modelos mais bem estruturados desse período da história da cultura ocidental. Sócrates reconhecia a necessidade de autoconhecimento e de autoformação por meio do caráter pessoal, do autoconhecimento e da autoformação, Então, por meio de um caráter pessoal com tendências ao autodomínio e à autodireção. Nenhum processo contínuo e ininterrupto do nascimento à morte do indivíduo. Entretanto, ao propor uma nova forma de contemplar a paideia, por intermédio da pedagogia e da consciência individual, Sócrates, segundo o autor, permitia também, talvez, o modelo mais móvel e original produzido pela época clássica. Cambi, 1999, página 89. Isso implica características que por milênios tornaram tal modelo paradigmático e capaz de incidir em profundidade sobre toda a tradição pedagógica ocidental. Cambi, 1999, página 89. Já Platão, discípulo e herdeiro das ideias de Sócrates, além de ter elaborado um grandioso sistema filosófico de base idealista, que deu ênfase às ideias em relação ao ser experiência, desenvolveu uma especulação que visava reconquistar a pureza e a formação teológica das ideias. Atribuiu-se a ele o feito de ter fundado em Atenas, por volta do ano de 387 a.C., a Academia, uma das primeiras instituições de ensino do mundo ocidental. Em sua teoria, verifica-se um pensamento pautado em dois tipos de paideias, uma mais socrática, ligada à formação da alma individual,
a outra mais política, ligada aos papéis sociais dos indivíduos, distinto quanto às qualidades intrínsecas de sua natureza que os destinava a outra classe social e política. Camby, 1999, página 89. Com base, então, nessas três perspectivas, a academia ou academia platônica, privada pelo ensinamento dialético, ao tentar conciliar as atividades didáticas com a especulação filosófica, tal prática se dava principalmente porque, para Platão, a educação era um dos principais meios de se obter uma república ideal. Nesse sentido, o objetivo da educação seria o de praticar o bem, este intimamente ligado à sabedoria e, consequentemente, à busca pela verdade. Teixeira, 1999. De acordo com Morel, citado por Severinos, 2006, Platão foi o primeiro a estabelecer uma filosofia da educação na cultura ocidental. Ele via a educação como uma necessidade formal do espírito. Ao ensinar, cabia o conhecimento em geral, mas a educação visava uma boa conduta da vida, a virtude. A grande questão era como formar os homens de bem e levá-los ao conhecimento do bem, assim como a sua prática. Severino, 2006. Com a chegada da Idade Média, período em que a fé prevalecia sobre a razão, houve certa modificação da paideia grega. Mais do que o espírito crítico, investigativo, lógico e racional, passou a existir uma organização em sentidos religiosos, transcendentes, teológicos, ancorados nos saberes da fé e no modelo da pessoa de Cristo, sofredora, mas profética. Camby, 1999, página 38. Isso não quer dizer que tenha sido deixado de lado pensamentos filosóficos, pedagógicos, psicológicos que vinham sendo construídos. Tais pensamentos apenas ganharam novos contornos, o que fez desse período uma época de formação da Europa cristã e da gestação de pré-requisitos do homem moderno. Formação da consciência individual, do empenho produtivo, da identidade supranacional e etc. Como também o modelo da sociedade orgânica, marcado por forte espírito comunitário e uma etapa de evolução de alguns saberes especializados, como a matemática ou a lógica, assim como uma fase histórica que se coagulou em torno dos valores e princípios da religião, caracterizado de modo particular toda esta longa época. Camby, 1999, páginas 141 e 142. A educação, de maneira semelhante a outras áreas, desenvolveu-se uma estreita simbiose com a Igreja, com a fé cristã e com as instituições eclesiásticas, que eram as únicas que tinham permissão para educar, formar e conformar. Era da Igreja que partiam os modelos educativos e as práticas da formação. Organizaram-se as instituições ad hoc e promoveram-se as intervenções, como também nela se discute tanto as práticas como os modelos. Camby, 1999, página 146. Lembrando que tais práticas e modelos, eles eram selecionados com base no mesmo dualismo social das teorias e das práticas educativas. Existiam práticas e modelos para o povo e práticas e modelos para as classes altas, como na antiguidade. Outro ponto importante a ser lembrado é que as escolas, tal como as conhecemos nos dias atuais, são um produto da Idade Média. Portanto, permanece a figura do professor que ensinava a vários alunos de diferentes procedências as práticas ligadas ao lectius,
uma leitura que ensinava a orar e refletir e a contemplar. E aos autoridades, também são ensinadas as praxes disciplinárias e avaliativas, assim como a escolha de determinados conteúdos culturais da escola moderna. Tais práticas, nas palavras de Cambin, 1999, página 146, relacionam-se a um campo social educativo que é central no mundo medieval e que a pesquisa histórica atual destacou como fundamental, e do imaginário instituído por múltiplas viés, linguísticas, escritas e orais, também, mas sobretudo iconográficas, e estruturados em torno do valor religioso, resumido na forma cristã e tão solidamente organizado de modo ao perfil de toda uma cultura. Esse valor religioso produz uma imagem do mundo como ordem desejada por Deus, uma ordem estabelecida, invariável e definitivamente justa, sendo que qualquer rebelião contra essa situação dá lugar ao pecado. Os processos educativos eram, assim, os responsáveis pela constituição e pela difusão desse complexo imaginário. A esse respeito, Gautier, 2013, contrariamente à opinião de Cambin, 1999, afirma que a estreita relação entre a escola e o cristianismo permitiu a propagação da primeira e, ao exercer o papel de protetora da cultura intelectual, a Igreja conseguiu oferecer instrução literária com formação religiosa. Na atualidade, ao pensar sobre as práticas educativas correntes, apesar dos aspectos religiosos não estarem tão manifestos, não se pode ignorar que a ideia de fazer convergir influências com o intuito de educar ainda hoje é muito presente. Afinal, ainda há o intuito de que a escola não se limite a ser um simples lugar de instrução, onde os mestres, cada um por sua vez, transmite o seu saber. Deseja-se que a escola promova a educação, que ela modele em profundidade os alunos e que lhe inculque valores. Deseja-se que a escola, além de uma usina de transmissão de saberes, seja realmente um ambiente moral organizado. Gautier, 2013, página 61. Apesar de tantas mudanças para Gautier, 2013, o período da Idade Média foi uma época, em que a pedagogia registrou reais progressos, pois inspirou-se amplamente na antiguidade. Para o autor francês, o ensino permanece tradicional. Mesmos conteúdo, mesma visão de aprendizagem, mesma formação dos mestres no decorrer do próprio trabalho, números sensivelmente pouco elevados de aluno. É preciso esperar ainda muito tempo para que se opere a revolução pedagógica. Goulart, 2013, página 72. Ao final da Paideia cristã, configurada por uma longa época de profundas transformações, ocorreu um fenômeno complexo, de múltiplas dimensões voltadas ao conhecimento, à arte, à literatura e ao desejo de liberdade e superação, o Renascimento. E com ele constituiu-se uma nova visão do mundo e do homem, franqueando as portas para os novos tempos. De acordo com Severino, 2006, esse movimento é uma expressão da chamada modernidade, que coloca o homem novamente no centro do pensamento ocidental. Para o autor, tanto quanto aos antigos e aos medievais, os pensadores modernos vão aproximar verdade e bem, aproximando o conhecimento racional da prática educacional.
Só que agora a razão é tomada na sua condição de potência natural, atuando por conta própria sem qualquer intervenção de ordem sobrenatural. O homem volta a ser a medida de todas as coisas e não mais Deus. Exerção não mais a cidade de Deus, mas a cidade dos homens. Por isso mesmo, a educação passa a assumir, ao longo da modernidade, o caráter de uma ação e de uma prestação pública, definindo-se como mediação própria para a constituição da cidadania. Severino, 2006. Podemos afirmar que a Idade Moderna foi a época de grande revolução. A Revolução Industrial, que teve origem na Inglaterra no século XVIII, ocasionou profundos impactos produtivos, econômicos, sociais, tecnológicos e científicos no mundo ocidental, pois a partir desse evento a era agrícola foi superada, e a máquina passou a suplementar o trabalho humano, enquanto a burguesia assumiu o poder econômico. Nesse mesmo período, mais especificamente a partir de 1789, acontecia na França a Revolução Francesa, considerada uma das maiores revoluções da humanidade, que marcou o início da Idade Contemporânea. Essa revolução pode ser considerada, por um lado, uma revolução ideológica e social, por abolir a servidão e os direitos feudais, e por outro, um chamariz, pois a burguesia assumiu o poder político e passou a ter o controle social. Entretanto, não podemos esquecer que a modernidade é cheia de contradições, uma vez que, ao mesmo tempo que coloca o homem no centro das discussões, o alicia por meio de fortes condicionamentos por parte da coletividade, dando vida a um mundo moderno, em cujo centro estão a eficiência no trabalho e o controle social. Cambin, 1999, página 39. Uma dessas contradições pode ser observada especificamente na educação, que aderiu o status da necessidade básica do ser humano, principalmente ao se tornar acesso universal ao sistema educacional, tomando a melhoria da qualidade do ensino, tornando-se elementos essenciais a qualquer discurso político partidário. Por outro lado, em vários momentos, é possível verificar um discurso que vai justamente contra essa tendência, mostrando os males que decorrem da sociedade industrial e afirmando ser a educação um dos meios pelos quais essa sociedade angoria adesões junto ao individualismo. Gabuardi, 2007, página 83. Isso evidencia o caráter problemático dos fundamentos da educação nas sociedades pré-industriais, pois se por um lado afirma que se não é possível inserir a educação nas sociedades de consumo, por outro lado, em uma sociedade com tantas transformações, a educação se mostra como um mal a ser evitado. Todavia, apesar de tais apontamentos, não podemos perder de vista que a história da pedagogia moderna nasceu entre o século XVIII e XIX, sendo esse último um período de grande desenvolvimento para as pesquisas elaboradas por pessoas ligadas à escola, que, nas palavras de Cambin, 1999, página 21, foram empenhadas na organização de uma instituição cada vez mais central na sociedade moderna, para formar técnicos e formar cidadãos, preocupadas, portanto, em sublinhar os aspectos mais atuais da educação, instruções e as ideias mestras que haviam guiado seu movimento histórico. A história da pedagogia nascia como uma história ideologicamente orientada, que valorizava a continuidade dos princípios e das ideias, convergia sobre a contemporaneidade
e construía o próprio passado de modo orgânico e linear, pondo particular acento sobre as ideias, os ideais e as teorias, representadas sobretudo pela filosofia. Então, trata-se, portanto, de uma pedagogia muito distante dos processos educativos reais, das instituições com que eles eram desenvolvidos, das práticas de educação, instrução e das contribuição das ciências, sobretudo humanas. No entanto, como afirma Cambe, em 1999, desde o pós-guerra, difundiu-se novas orientações historiográficas no campo da pedagogia. Teve início, assim, um longo processo que levou à substituição da história da pedagogia pela mais rica, complexa e articulada história da educação, que só em anos recentes aparece definitivamente construída como um modelo guia de pesquisa histórica em educação e pedagogia. Cambe, 1999, página 23. Segundo o autor, não se trata de uma simples mudança de rótulo, mas de uma verdadeira e legítima revolução historiográfica que redesenhou todo o domínio histórico da educação e todo o arsenal de sua pesquisa. Cambe, 1999, página 24. Dessa forma, passou de um modo fechado de fazer história em educação e pedagogia para um modo aberto, consciente da riqueza, complexidade do seu campo de pesquisa e da variedade, ou seja, articulação de métodos e instrumentos. Cambe, 1999, página 24. Independentemente da mudança de terminologia da história da pedagogia para a história da educação, precisamos enfatizar a importância da contribuição do pedagogo durante esse processo de constituição de novos estudos. Isso se deve ao fato de que esses profissionais passou a utilizar os conhecimentos técnicos e científicos e a se direcionar por intermédio desse conhecimento, ampliando seu campo profissional para poder reconhecer sua área como um território de investigação e atuação. Por fim, como advento de contemporaneidade ou pós-modernidade, ou ainda complexidade, como alguns estudiosos preferem denominar, Moore, em 2004, surgiu um novo paradigma, panorama, uma nova forma de se compreender a educação, nem mais sobre a prevalência de uma teologia ética, nem sobre a perspectiva política, Severino, 2006. Nesse modo, panorama, passa a existir uma pedagogia que, ao se associar à utopia educacional, a ciência da educação e a filosofia da educação, deixa no passado as conotações ligadas às ideias de condução da criança e do preceptorado, para constituir um estudo epistemológico que sugere os modelos passados, como descrito por Libânio, 2001, página 160. A pedagogia na contemporaneidade investiga a realidade educacional em transformação para explicitar os objetivos e os processos de intervenção metodológico e organizativa, referente à transmissão, assimilação de saber e modo de ação. Ela visa um entendimento global e internacionalmente dirigido dos problemas educativos e, por isso, recorre aos aportes teóricos promovidos pelas demais ciências da educação. Trata-se, portanto, de reconhecer que os problemas históricos apresentados até o momento produziram mudanças igualmente amplas que ainda estão em curso de transformação. Conforme Severino, 2006, deve-se observar que, infelizmente, por se tratar de um pensamento em construção, ainda não há como apreendê-lo
em toda a sua extensão, profundidade e magnitude, mas se faz possível ressignificá-los de acordo com a atual realidade escolar, social, econômica e entre outras. Então, aqui está essa questão, né? Se trata, portanto, de reconhecer que os processos históricos apresentados até o momento produziram mudanças igualmente amplas, né? E que ainda estão em curso de transformação, ou seja, ainda estão em curso de transformação. Existem mudanças, né? Estão ocorrendo mudanças e ainda haverão mudanças nesse sentido, né? E também que, como falou conforme Severino, deve-se observar que, infelizmente, por se tratar de um pensamento em construção, ainda não há como apreendê-lo em toda a sua extensão, profundidade e magnitude, mas se faz possível resignificá-lo de acordo com a atual realidade, ou seja, uma realidade escolar, uma realidade social, uma realidade econômica e também entre outras. Beleza?